ao Senhor. E agora nós vamos juntos aqui compartilharmos a palavra do Senhor e vamos continuar nosso estudo na carta de 1 João. Hoje é 1 João capítulo de número 2, dos versos 12 ao 17. Pedir para os irmãos irem abrindo. Enquanto isso, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos a Tua palavra, Senhor Deus, e peço ao Senhor que o Senhor venha falar conosco através dela, que ela nos traga crescimento, discernimento, sabedoria, Pai. Que a Tua palavra, ela venha, Pai, ao nosso encontro e nos ajude, ó Pai, nessa caminhada do nosso dia a dia, nos caminhos cristãos, ó Pai Todo-Poderoso, no caminho que nós estamos trilhando para estarmos um dia juntos com o Senhor na Tua glória. Eu te oro e entrego em Tuas mãos a minha vida, em nome de Jesus. Amém? 1 João, capítulo 2, eu vou ler hoje do verso 12 ao 17. Todos acharam? Se você não achou, acompanhe aqui no telão. Aqui fala assim: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês conheceram o Pai. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês venceram o maligno. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Amém? Como o Marcelo ele leu aqui no Salmo de número 1, onde fala da caminhada do cristão, que ele não deve se sentar na roda dos escarnecedores. João está ensinando para nós aqui, que eu quero trazer esse ensino nessa noite, que o cristão, ele deve amar a Deus. E por que o cristão deve amar a Deus? Então, ele vai mostrando para nós na carta o porquê que o cristão deve amar a Deus. Porque muitas vezes, como ele vai falar aqui, como foi falado ali no Salmo, muitas vezes as pessoas se assentam na roda dos escarnecedores e tem algo que é atrativo. E ela começa a amar muito mais o mundo do que a Deus. O mundo que eu falo, irmãos, não é a praia, né, bonita lá, não estou falando isso. Eu não estou falando o campo que você vai lá na fazenda, não estou te falando um passeio do shopping, não é isso. Que as pessoas, olha, eu não posso amar o mundo, não posso fazer nada disso. Não, quando João está falando do mundo, ele está falando do sistema. E o sistema do mundo é um sistema corrompido, é um sistema pecaminoso. É por isso que o apóstolo João está ensinando isso. Ele ensina que o cristão, ele deve amar a Deus. E eu quero trazer nessa noite, bem rápido para nós, o porquê que o cristão deve amar a Deus. No verso 12, ele fala assim: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Então eu tenho que amar a Deus. Por quê? Porque Jesus, ele perdoou o pecado de todos aqueles que crerem nele. Quem crê em Jesus aqui? Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então Jesus, ele perdoou nossos pecados, porque nós estávamos indo a passos largos para a perdição, encontramos com Jesus e ele perdoou nossos pecados. Então os nossos pecados perante o Senhor Jesus, eles foram cancelados. Os nossos pecados, eles foram limpos, porque Jesus elevou tudo lá na cruz do Calvário. Já estudamos anteriormente aqui na carta, não é porque Jesus perdoa os nossos pecados, que nós vamos viver na prática do pecado. O pecado não pode ser algo assim, que faz parte da vida do cristão. O pecado, como nós já estudamos anteriormente nessa carta, tem que ser um acidente. Pecado é um acidente, pecado não é algo que eu vou cometer, não, eu faço mesmo porque Deus me perdoa, eu faço mesmo porque Deus me perdoa, não. O pecado
Na vida do verdadeiro cristão, o pecado é um acidente. O pecado acontece. Acidentes acontecem. Nós vamos falhar, nós vamos errar, mas nós não vamos fazer isso deliberadamente. Vou pecar porque realmente eu quero pecar, porque eu sei que Deus me perdoa. Deus perdoa? Deus perdoa. Mas todo pecado tem uma consequência. O problema é esse. Então, nós fomos perdoados, então eu tenho que amar a Deus. Por quê? Porque eu fui perdoado por Jesus. E Deus, Ele mandou o Filho dele amado por nós aqui. Jesus saiu lá da glória dele para vir aqui morrer por nós. Então, o padrão que nós... O perdão que nós recebemos não era o merecimento nosso. Às vezes as pessoas podem achar, Deus me perdoou porque eu sou bonzinho. Não, a Bíblia fala assim, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, nós temos que amar a Deus. Por quê? Porque Jesus, Ele perdoou nossos pecados. E não por nosso merecimento, mas por merecimento de quem? De Jesus. Foi Ele que pagou o preço lá na cruz do Calvário. É o que o João está ensinando para nós aqui. Então, não é um troféu que nós recebemos, olha, fui perdoado meus pecados. Não, é a graça de Deus. Muitas pessoas, ela pega, Deus me perdoou, então ela acha que ela se coloca como uma pessoa boa, que ela ganhou um troféu. Não, é a graça de Deus, que por ela nós somos perdoados, pela graça de Deus. Não tem, irmãos, não tem um justo sequer, não tem, eu pago minha conta em dia, eu faço minhas coisas tudo certinho. Não faz nada mais, nada menos do que a obrigação. Isso é questão de nós fazermos mesmo. Agora, não é por causa disso que eu mereço, não, é porque Jesus, Ele morreu lá na cruz do Calvário. Então, primeiramente, por isso que eu tenho que amar a Deus, porque eu fui perdoado por Jesus. Ele morreu lá na cruz do Calvário. Então, se eu preciso de um motivo para amar a Deus, eu já tenho todos, que Jesus, Ele morreu lá na cruz do Calvário. No versículo 13 e 14 fala assim: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinho, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Aí ele vai falando aqui, jovens, né? Eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. O que está acontecendo aqui? Quando João está falando isso, ele está falando, quando ele fala pai, jovem, ele está falando em grau de maturidade. Quando jovem tem uma maturidade, quando vai ficando mais idoso tem outra maturidade. Então a questão aqui é maturidade. E o que ele está falando aqui? Porque os falsos mestres, eles achavam que eles detinham todo o conhecimento dos deuses. Nós estamos falando dos gnósticos lá do tempo de João. Então eles achavam que eles tinham todo o conhecimento de Deus. Então o cristão deve amar a Deus por quê? Porque o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem o conhecimento de Deus. Ele não acha que conhece a Deus. Os gnósticos lá achavam que eles tinham conhecimento, que o conhecimento verdadeiro, né, estava nas mãos dele. Mas não, irmãos, o conhecimento verdadeiro, né, que o cristão tem, que eu e você nós temos de Deus, não é algo assim teórico, algo místico. Porque o pessoal ali, os gnósticos, eles tinham misticismo. Nós não temos um Deus teórico. Muitas pessoas podem ter um Deus teórico porque ela não busca o Deus a fundo. Mas nós temos um Deus na prática, um Deus que fala conosco. Um Deus que é um Deus, vamos colocar assim, de experiências. Quem já teve experiências com Deus aqui? Você e Deus. Então, nosso Deus é um Deus verdadeiro. Então, eu tenho que amar a Deus por quê? Porque eu tenho o verdadeiro conhecimento de Deus. Aqueles gnósticos não tinham, eles achavam que tinham, mas eles não tinham. Muitas pessoas, infelizmente, acham que têm, buscam em religiões, mas não é a religião, é Jesus Cristo, é Deus. Então eu tenho que amar a Deus, por quê? Ele está falando isso aqui, né? Então, porque Deus, Ele se fez conhecer por nós. Não é que nós estudamos, não é que nós nos preparamos e fomos aprender a ter um conhecimento de Deus, não. Deus se faz conhecer. Toda vez que uma pessoa levanta as mãos, aceita Jesus como Senhor e Salvador, Deus se faz conhecer por aquela pessoa. Ela não precisa ficar horas e horas fazendo um mantra, ela não precisa ficar horas e horas ali, num estado ali, para poder chegar na presença de algo que ela nem chega.
Pelo contrário, Deus se apresenta para a pessoa mais simples. Então, eu tenho que amar a Deus porque nós detemos o verdadeiro conhecimento de Deus. Como que eu não vou amar a Deus se eu conheço esse Deus poderoso, esse Deus que muda, esse Deus que transforma? É nítido, esse Deus é nítido, irmãos. Você olha assim, você olha para a vida de uma pessoa, foi transformada, e você pergunta assim, quem te transformou? A pessoa fala, foi Deus, não foi outra situação, foi Deus que transformou. Então, o cristão, ele tem que amar a Deus, porque ele conhece a Deus, não de ouvir falar, ele conhece a Deus de andar com Deus. É o que o apóstolo, que Jó falava antes, eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de contigo andar. Então, o cristão, ele tem que amar a Deus porque ele tem esse conhecimento aqui, é o que está falando. Filhinhos, vocês conhecem o Pai. Pais, vocês conhecem a Deus. Então vocês têm o conhecimento, vocês têm força, vocês têm tudo para continuar buscando o Senhor. Então, ele também, o cristão, ele tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus aqui? Então ele tem intimidade com Deus. Ele tem uma busca com Deus. Então eu tenho que amar a Deus por causa disso, é o que João está nos ensinando. No versículo de número 13 e 14, ele fala a mesma coisa. Ele fala assim, que os jovens, ele fala assim, ó, vocês são vitoriosos porque vocês venceram o maligno. Vocês venceram o maligno. Então, e os jovens que ele está falando aqui, vocês venceram o maligno, os jovens não são fortes pela sua força física. Eles não são fortes por si mesmo, né? Ou por sua audácia, que o jovem é audacioso, o jovem é forte. Mas aqui fala que eles venceram o maligno, eles são fortes por causa da palavra de Deus. Vocês são fortes por causa da palavra de Deus. Então eu tenho que amar a Deus. Por quê? Porque eu venci o maligno, e eu venci o maligno, e eu venço o maligno, não é pela minha força, mas eu venço o maligno pela palavra do Senhor, porque Jesus, ele fez isso comigo. Então, e a vitória do cristão, ela vai sempre vir, por quê? Porque o cristão, ele vai aprender a viver na prática dele, o tempo todo longe do pecado. Quanto mais longe do pecado eu fico, mais vitorioso eu sou. Quanto mais longe do pecado eu estou, mais vitorioso eu sou. E é o que João está falando aqui. Eu tenho que amar a Deus, porque eu sou vitorioso e venci o pecado. E estou em Cristo Jesus e não em mim. E o maligno não tem poder sobre a minha vida. Por isso que fala, você venceu o maligno. O maligno não tem poder sobre a minha vida. Esse poder que ele exerce no mundo, quando eu estou em Cristo Jesus e busco em Deus, ele não consegue exercer na minha vida. Ele pode até tentar, mas ele não exerce na minha vida, porque ele não vai ter por onde entrar. Então, por isso que ele está falando aqui. E também, continuando, o cristão tem que amar a Deus por causa que foi perdoado por Jesus, tem o verdadeiro conhecimento de Deus, é vitorioso contra o maligno. E eu quero falar um pouquinho também sobre o que o sistema faz, como foi falado no começo aqui, sobre a roda dos escarnecedores. Então, quando eu sento na roda dos escarnecedores, o mundo, ele quer trazer uma influência sobre a minha vida. O sistema, ele quer trazer uma influência sobre a minha vida. Por quê? Porque o sistema, ele é corrupto. Então, no versículo 15 fala assim, ó, não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque o sistema, o mundo, ele faz o que comigo? Esse sistema, ele me leva a essa prática do mundanismo. Eu vou para essa prática aqui. Então, uma pessoa, muitas vezes, ela pode estar afastada do mundo. Eu estou afastada de todas as coisas. Mas ela tem que entender que esse mundanismo aqui, ele tem poder e exerce poder dentro do coração da pessoa. Às vezes ela está longe do mundo, mas o mundo está onde? Dentro dela. Então,
vira e mexe, a pessoa está ali de uma maneira que ela está longe, mas a vontade dela é estar perto. Então, o que esse sistema faz? Ele tenta nos levar para o mundanismo. E quando eu falo para o mundanismo, irmãos, não é só na prática de coisas que as pessoas sempre acham, pega o pecado e codifica o pecado em algo grande e acha que é só aquilo. Não. Muitas vezes, esse sistema, ele quer me levar para o mundanismo para fazer aquilo, né, que o mundo faz. Muitas vezes quer nos levar a gastar aquilo que nós não temos. Muitas vezes a pessoa ela tem aquilo dentro dela. E ela se afasta, mas está dentro dela. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, né, com o mundanismo. Porque esse mundanismo que eu falo, que pode estar dentro de mim, eu tenho que fugir dele. O que ele faz? Esse mundanismo, ele me afasta, né, da presença de Deus. Esse mundanismo aqui, ele afeta o meu amor com Deus. Porque eu fico olhando para aquilo e começo a me afastar da vontade de Deus. Eu nem estou fazendo lá e nem estou fazendo aqui. Mas eu estou me afastando a cada momento. Estou me afastando a cada dia da presença do Senhor. Então, o que esse sistema faz? Primeiramente, ele me leva para o mundanismo. Ele me leva a desejar aquilo que o mundo deseja. Muitas vezes não são coisas ruins, mas na maioria das vezes são coisas que nos prejudicam. Eu preciso tomar muito cuidado, porque eu posso estar longe do mundo, mas o mundo, ele pode estar aqui dentro de mim. Ele pode estar dentro do meu coração. O que o sistema faz também? No verso 16 fala assim: pois tudo que há no mundo, né, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Então, o sistema, ele muitas vezes ele leva a pessoa à concupiscência da carne. O que é isso? A carne, a pessoa não é o braço, não é a perna. A carne que aqui fala, João está falando aqui, é a natureza humana. É a nossa natureza. Então, a concupiscência que João está falando é o desejo, é a vontade de fazer a vontade da minha carne, da minha natureza. Então, e a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Não adianta a pessoa falar, mas eu sou cristão, eu nasci num berço cristão, mas, né, o pecado, né, nasce em todas as pessoas que nascem nesse planeta, ela já nasce com pecado, não existe. Então, o sistema ele nos faz o quê? A levar, né, e nos leva à concupiscência da carne, fazer a vontade da minha carne. Então, e eu não devo viver, né, somente para satisfazer a vontade da minha carne. Eu mereço. Pode ver, às vezes, eu mereço isso, eu vou fazer porque eu mereço. E João está falando que eu tenho que tomar muito cuidado com o sistema, porque o sistema me leva à concupiscência da carne. Tem muitas pessoas que estão enroscadas, estão com grandes problemas, em sérios problemas e principalmente em problemas financeiros por causa disso aqui, concupiscência da carne. Eu tenho o direito de ter. Não estou falando que ninguém tem o direito. Eu sou filho do rei. Aí a pessoa ela vê que alguém tem e ela sabe que aquela pessoa tem, mas ela não tem condições de ter aquilo, mas eu quero e eu vou fazer. E depois a pessoa começa a ter problemas. Então o sistema ele faz isso, e João está ensinando isso. O sistema leva a concupiscência da carne. O sistema, o que ele faz? Ele fala no verso 16 ainda, que o sistema, ele leva, né, a cobiça dos olhos. E o que é isso aqui? Né? A cobiça dos olhos trata dos prazeres, né, que satisfazem a nossa mente e os nossos olhos. Então, os romanos lá, os gregos, o que eles faziam? Eles viviam em função das atividades que estimulavam a mente, que estimulavam os olhos.
Então eles viviam assim. Por isso que quando você vê, né, os romanos, os gregos, aí cada coisa louca. Aí o Deus que estava lá, eles têm um Deus, aí aquele Deus estava lá, ele teve um caso com uma outra deusa, aí aconteceu isso. Por quê? Porque eles viviam da concupiscência dos olhos, num sistema em que alimentava a mente deles e os olhos, em função dessas atividades. Então, e muitas vezes, né, eles viviam também naqueles desejos, na mente dele olhando, que alimentava a carne, imagens, ilusões que alimentava a carne deles. Então, e o que é esse desejo aqui dos olhos? Que ele está falando para fugir dessa concupiscência que o sistema leva. Aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai praticar coisas da imaginação dela. Isso aqui, você pode olhar assim, você falar, mas o que isso tem a ver? Ele fala por isso, hoje, vamos colocar hoje, não estou falando de pornografia, não é isso que eu estou querendo falar também. O que eu estou falando hoje? Ele leva as pessoas à concupiscência dos olhos, o quê? A atividades intelectuais. E aí começa a ensinar um monte de coisa nas atividades intelectuais, que a pessoa fica lendo filosofias, modo de vida, tudo contrário a palavra de Deus, tudo contrário à palavra de Deus, tudo que vai de encontro àquilo que não é de Deus. Então essas atividades, então João está falando, cuidado que o sistema, ele nos leva à concupiscência dos olhos. Aí a pessoa fica olhando, lendo, olha o que diz esse cara aqui, olha o que esse outro pensador diz. Aí a pessoa vai alimentando aquilo ali pelos olhos, e aí ela se alimenta, entra na mente dela, e isso aqui já não tem mais valor. Por que você acha que hoje em dia a maioria dos jovens, os intelectuais, já não tem mais valor à palavra do Senhor? Porque eles foram, a concupiscência dos olhos operou na vida deles. Eles foram alimentando a mente deles. Então, e hoje o que existe? Existe uma pressão para que o cristão também pense da maneira que o mundo pensa. Concupiscência dos olhos, olha aqui, pode, isso pode, olha lá, aquilo pode. E aí é uma pressão para que o cristão viva igual o mundo vive. Concupiscência dos olhos, tudo pode, não tem problema não. E vai trabalhando nos olhos e vai trabalhando na mente. E o que acontece? A concupiscência dos olhos, também como as outras, nos fazem colocar Deus de lado, porque agora eu creio nessa filosofia aqui. A Bíblia diz isso, mas tal filosofia, tal intelectual, tal sistema, diz isso, diz aquilo. Tenta discutir com muitas pessoas intelectuais para você ver. O que tem na mente dela? Tudo aquilo que ela viu pelos olhos. Às vezes a pessoa, a Bíblia ela nunca leu, mas ela leu um livro de uma pessoa que falou uma tese tal, assim, ela abraça aquela tese e pronto, concupiscência dos olhos. Verso 16 também, ele fala assim, e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas provém do mundo. O sistema também, ele traz para nós, como João está ensinando aqui, a ostentação dos bens. Então, João fala de alguém aqui, que a pessoa, é ostentação, porque a pessoa muitas vezes, ela tenta impressionar as outras pessoas com a importância dela. Sabe que ela ostenta. Então, muitas vezes a pessoa, ela fala de uma maneira arrogante por aquilo que ela tem, ela ostenta aquilo que ela tem. Então, irmãos, nós temos que aprender isso. João está advertindo aqui, para nós não amarmos o mundo. Porque o mundo, ele vai querer nos moldar a ele, ele vai querer nos fazer ficar igual ao padrão dele, e muitas vezes o padrão dele é um padrão pecaminoso, não tem jeito, não é que a pessoa não pode ter, mas muitas vezes o sistema leva a pessoa a querer ostentar. E aí a Bíblia vai ficando toda de lado. Mas hoje é uma nova época. Jesus falou assim, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, mas a ostentação, o sistema do mundo, ele nos mostra. O sistema do mundo, ele mostra que você tem que
Tem que ter. Você tem que ter. Você tem que ter. Você tem que ter. E o João está falando aqui, toma cuidado. Porque eles vão querer instituir em você o sistema. E o sistema do mundo, ele é assim. O sistema do mundo, ele vai querer que você ostente. E esse sistema, muitas vezes, ele vai entrando. Irmãos, João está falando que esse sistema estava entrando há 2000 anos atrás, já no começo, imagina hoje. Eu tinha ostentação com burro, com camelo, com roupa de couro, com sandália, já tinha ostentação dos olhos, ostentação da carne, ostentação dos bens. Imagina agora. Imagina nos dias de hoje. Então é isso que João estava ensinando, né? E João, ele fala aqui no verso de número 17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João está falando que, ele fala assim, ora, o mundo passa. O mundo não é, como eu falei no começo, não é a praia, não é a casa, não é o globo terrestre. Ele está falando do sistema. O sistema do mundo, ele passa. E por quê? Esse sistema é um sistema pecaminoso e ele não é permanente, irmãos. João está falando que ele vai acabar. Esse sistema vai chegar um dia ao fim. Então, e essa história do sistema do mundo, João está falando há 2000 anos atrás, que ele já está caminhando para o fim. Por isso, o que ele fala assim, o mundo passa, por isso que o cristão, ele tem que fazer o que? Cada dia mais, né? Se distanciar desse sistema. Porque esse sistema, ele quer nos agarrar, seja quem for. Então, muitas vezes, fala, eu não, eu sim. Se fosse possível, Satanás se vestiria de anjo de luz para enganar os escolhidos. Irmãos, o sistema enganou Adão, o sistema enganou Eva, o sistema enganou Davi. Davi, ele caiu pela concupiscência do quê? Dos olhos. Né? Acã caiu, né, pela concupiscência dos olhos. Eva caiu pela concupiscência dos olhos. Então, é isso que aqui fala, o mundo passa. Então, nós temos que viver em função de algo que é melhor. E o que é melhor para o cristão? Não que nós não tenhamos que ter nada. Não é que nós não tenhamos que não podemos trabalhar, almejar nada. Mas eu tenho que buscar algo melhor. E o que é o algo melhor para mim e para você? Eu tenho que analisar o que é o algo melhor. Algo melhor para mim hoje, tá certo, nós estamos ficando velhos, né? É a presença do Senhor, é buscar a Deus, esse é algo melhor. E ele fala assim que o mundo passa, e ele fala que as concupiscências, elas passam. Então, tanto aqueles desejos motivados pelo sistema que ele fala aqui, como aqueles motivados pelos nossos olhos, vai acontecer o quê? Ele vai chegar ao fim. Então, esse prazer aqui que o mundo oferece, que tanto seduz a minha mente, que tanto seduz os meus olhos, né? Essas alegrias aqui, elas não são alegrias duradouras. É esse que é o negócio. Essa alegria não é uma alegria duradoura, e eu acabo esquecendo que ela não é uma alegria duradoura. Então, não tem problema nenhum eu ter tudo isso, mas o problema é quando eu viro meus olhos somente para isso, e quando eu viro somente para isso, isso vira minha alegria, e ela não é duradoura. Por isso é o que João está ensinando aqui, as concupiscências passam, a vontade da carne passa, né? Então, e hoje, tudo isso, ele pode até me alegrar, mas vai ter um preço que vai ser cobrado na eternidade. Muitas pessoas hoje, elas vivem só em função dessa alegria. Eu quero mais ser feliz, do meu jeito. Então a pessoa acaba esquecendo de Deus. É o que João estava falando. O sistema faz isso. O sistema tenta, né, fazer com que nós entremos dentro dele, só que as concupiscências, todas as vontades vão
passar. A Bíblia fala que todas as coisas passarão. Só vai sobrar o quê? Só o amor. Só o amor. Tudo vai passar. Só o amor de Deus pelas nossas vidas. E aqui João, ele fala que aquele, no finalzinho aqui do 17, fala assim: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João aqui, ele termina fazendo uma comparação, né? Então, enquanto que o mundo e todas as fascinações que o mundo tem são passageiras, João está falando aqui, falando assim, que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Vai permanecer para sempre. Então, o investimento que as pessoas muitas vezes nem percebem, é péssimo o investimento que ela faz no mundo, porque não vai ter nenhum retorno, sabe? Porque a Bíblia fala assim: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Muitas pessoas nem percebem, elas acabam vendendo a sua própria alma pela concupiscência do mundo. Ela acaba entregando. Então, mas quando nós investimos no reino de Deus, com certeza, irmãos, a nossa recompensa, muitas não vão estar aqui, a maioria não vão estar aqui, a nossa recompensa vai estar na eternidade. E, infelizmente, o João está ensinando, por quê? Porque já estava sendo introduzido, já estava sendo enraizado naquele tempo. Então, e as pessoas estavam caindo nessa jogada do inimigo. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que amar a Deus e não o mundo. O verdadeiro cristão, ele ama a Deus. Ele não ama o mundo. Então, como eu falei na introdução, às vezes a pessoa fala: mas eu estou longe do mundo. Mas muitas vezes esse amor ao mundo pode estar dentro da pessoa. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que amar a Deus e não ao mundo. Esse sistema, né, vai passar. Todo esse sistema vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Pode ver, muitas pessoas ostentam a vida inteira, e chega no fim da vida, a pessoa, ela fica doente, ela fica numa cama, ela está para morrer, aí ela vai buscar a Deus e ela reconhece que tudo aquilo que ela ostentou a vida toda, não serve para nada, que é só vaidade. Então, irmãos, mesmo que eu e você, nós tenhamos, vamos colocar assim, boas promessas aqui no mundo, saiba de algo. Essas promessas, elas são passageiras. Qualquer promessa, por melhor que seja nesse mundo para nós podemos até viver, olha, Deus ele falou que eu ia comer o melhor dessa terra, vou comer o melhor dessa terra. Deus ele falou que, né, eu sou filho dele, ele é o dono do ouro e da prata, sim. Deus ele quer nos abençoar, sim. Só que eu não posso deixar com que o meu coração esteja nessas coisas e ele se volte praticamente contra Deus. Então, mas essas promessas que eu falei do mundo aqui, por melhores que for, que venham a ser, elas são passageiras. Tudo vai passar. Tudo, irmãos. Tudo vai passar. Tudo vai ficar aqui. Então eu tenho que aprender a desfrutar, mas desfrutar de uma maneira boa. A desfrutar de uma maneira legal. Sabendo que essas promessas vão passar. Mas a promessa eterna não vai passar. A promessa de Deus, ela não vai passar, porque Deus ele é fiel para cumprir as promessas dele. Então, e aqueles que já conheceram a Cristo como seu Senhor e Salvador e que buscam a Deus continuamente, essas promessas vão se perpetuar na vida de cada um. Essas promessas vão ser cumpridas em nome de Jesus. Amém? Então, é isso que a carta, né, esses versículos aqui da carta de João, ela traz para nós, que nós temos que amar a Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo
como a ti mesmo. Então eu creio que nós temos vários motivos nessa carta, somente nesses versículos aqui, são 5 versículos, 6 versículos, nós temos aqui nesses 6 versículos aqui, vários motivos para amar a Deus, e vários motivos também para saber o que o sistema faz, e vários motivos para saber qual que é o destino do mundo. Temos vários, né, motivos aqui para conhecer, é só ler, se aprofundar, que você vai ver o que João nos ensina aqui. Amém? Então vamos orar, para que nós possamos a cada dia amarmos a Deus por aquilo que Ele é, amarmos a Deus porque o Senhor, o que Ele perdoou os nossos pecados, amarmos a Deus porque Jesus, Ele se fez conhecer, né, por nós, Ele se fez conhecer. Amar a Deus porque Ele nos fez vencer o maligno, que através de Jesus, não é da nossa força, não é da nossa bondade, mas é através de Jesus que nós vencemos o maligno. Vamos amar a Deus porque esse mundo, esse sistema, ele quer nos levar a enganos. Amar a Deus porque tudo isso vai passar, mas as palavras do Senhor não vão passar. Pai,